ser isto ou aquilo. Eu não sei o que quero ser. Eu acho que devia ser isto. Não. Eu acho que tens que ser aquilo. Ó jovem! O que queres ser? Vou ser isto ou vou ser aquilo? Isto ou aquilo? Isto ou aquilo? Isto ou aquilo? O nosso próximo convidado é natural de Peniche, tirou licenciatura em Ciências da Comunicação, Comunicação e Jornalismo na Universidade Autónoma de Lisboa. Mais tarde fez uma pós-graduação em Comunicação, Publicidade e Marketing em Leiria. Teve a sua experiência como jornalista no Jornal de Leiria, Rádio Clube da Lourinhã, Diário de Coimbra e Diário de Leiria. E atualmente encontra-se a trabalhar na Câmara Municipal de Óbidos como coordenador do Gabinete de Comunicação e Design. Conosco, David Vieira. Olá, David, obrigada por teres aceito aqui o nosso convite. És o quarto convidado do nosso podcast e gostava que começasses por te apresentar. Então, olha, o meu nome é David Vieira, tenho 45 anos, nasci nas Caldas da Rainha, mas sou de Peniche, mas também ao longo deste tempo, já estou aqui há tanto tempo em Óbidos, que também já sou obidense. És E, um portanto, bocadinho. já estou aqui neste triângulo, que é o triângulo entre as Caldas da Rainha, Óbidos e Óbidos e Peniche. Peniche. Portanto, esta é a minha zona, sou do Oeste. Muito bem. E agora, se calhar passamos um bocadinho para a tua história. Aqui, pela introdução que eu fiz, as pessoas já sabem que tu vens aqui um bocadinho da área da comunicação e do jornalismo. E pronto, conta-nos um bocadinho a tua história, como é que nasceu aqui o gosto por esta área. Ok, então isto é assim, isto começou quando eu tinha para aí, sei lá, 14, 15 anos e tinha que optar naquele tempo, agora não sei como é que a escola está, mas na escola secundária de Peniche na altura e a nível nacional abria no 9º ano, nós escolhíamos contabilidade ou artes ou isto ou aquilo e abriu depois do 9º ano, no 10º ano, abriu uma coisa nova na altura que se chamava jornalismo e turismo, que era uma área como havia a área de ciências, havia a área de humanísticas ou de humanidades, abriu também naquele tempo a área de jornalismo e turismo. E eu, na altura, estava um bocadinho a brincar à rádio e um professor da escola secundária de Peniche tinha um programa na rádio de Peniche, na Rádio Litoral, e convidou-me e eu comecei a brincar um bocadinho à rádio, comecei a interessar-me por jornalismo e foi aí que tudo começou, ou seja, por mero acaso e porque na escola as coisas mudaram um bocadinho de nome e eu optei naquele tempo por ir para jornalismo e turismo, onde tive precisamente as primeiras noções de jornalismo por um lado e de comunicação por outro, ok? Depois tive a sorte, como tive esse professor que trabalhava na rádio e de me ter ajudado também a ir para a rádio, comecei a experimentar a parte prática da coisa, ou seja, não era só a teoria de como é que se faz uma notícia, o que é que significa, qual é a diferença entre uma notícia e uma reportagem, ou o que é fazer televisão em detrimento de fazer rádio, porque naquela altura ainda não se falava em internet sequer, e portanto não havia estas coisas dos podcasts, nem nada disso, mas tive a oportunidade de fazer na prática, estar atrás do microfone e aprender como é que se fazia jornalismo em rádio, ou seja, na altura com um gravador e com cassetes, não sei se muitos dos que nos estão a ouvir agora sabem o que é esse cassete, viram? Era uma cassete, quanto mais um gravador desses, e portanto, e nós fazíamos eu tive essa sorte, ou seja, a sorte da parte teórica por um lado, mas depois também de pôr em prática aquilo que eu estava a aprender na escola, na rádio. Depois, entretanto, isso consolidou-se. Eu, durante o verão, depois trabalhava sempre na rádio, fazia os noticiários e, portanto, era um ouvinte muito atento também das outras rádios a nível nacional e, portanto, de alguma forma tentava, não diria copiar, mas tentava fazer mais ou menos igual para poder ser um profissional que não tenha, exatamente. Depois, entretanto, acabei o 12º ano, e não tive dúvidas, concorri para o curso de Ciências da Comunicação, filo em Lisboa, na Universidade Autónoma de Lisboa. O meu curso é Ciências da Comunicação, mas depois a partir do 3º ano nós escolhíamos, aquilo tinha várias variantes, podia ser Relações Públicas, podia ser Jornalismo, como também podia ser Marketing e Publicidade. Eu optei pela vertente de Jornalismo, ou seja, 3 anos de formação geral e depois um ano e meio, digamos assim, de formação muito específica e aí sim já em rádio, já em televisão e já em imprensa escrita.
E foi muito interessante porque foi aí que eu também tive dei os primeiros passos depois, já na área da televisão, aprender a mexer com câmaras e aprender a ir para a rua em reportagem. Tive a oportunidade de fazer também, na altura, para a faculdade, um trabalho muito interessante sobre a Expo 98, mas a construção da Expo 98. Portanto, eu estive lá no meio dos estaleiros a filmar. Exato. Foi um trabalho muito giro. E pronto, e depois a partir daí acabei o curso, tive logo, felizmente, a oportunidade de trabalhar num jornal que tinha acabado de se formar nas Caldas da Rainha, chamado Tribuna do Oeste. Depois daí foram surgindo os convites, uns a seguir aos outros. Depois fui para a Leiria, onde trabalhei também em diário, onde trabalhei em semanário, e depois, entretanto, surgiu o convite para vir para a Câmara Municipal de Óbidos, e vim para aqui em 2002, primeiro para fazer a revista municipal e assumir alguns conteúdos. Passado pouco tempo, acabei por assumir depois a coordenação completa do gabinete. Na altura éramos muito poucos, depois, entretanto, fomos crescendo a equipa com designer gráfico, com web designer, com fotógrafos, com cameraman. Hoje em dia temos uma equipa multidisciplinar muito interessante e que produz conteúdos, aliás, todos os conteúdos. Eu costumo dizer em tom de brincadeira, se tudo aquilo que souberem sobre Óbidos, seguramente, ou grande parte passou aqui por este gabinete. Sim, comunicação em todas as áreas acaba por ser importante. Exato. Aliás, se a gente for ver, e agora só uma em jeito de cultura geral, comunicar significa, na origem da palavra, colocar em comum. E, portanto, a função que todos nós temos, até mesmo com este podcast, nós estamos a pôr em comum, não é? Estão a pôr em comum, neste caso, a minha história, com outras pessoas que vão ouvir esta história, para poderem, de alguma forma, fazer essa decisão. E olha, agora voltando aqui um bocadinho atrás que eu queria te perguntar quando falaste da tua licenciatura, pronto, eu sei que já foi há algum tempo, mas queria que nos Ainda me lembro. Ainda te lembras? Pronto, ainda bem. Queria que nos explicasses um bocadinho se foi um curso muito prático, mais prático ou teórico, se tiveste estágio na altura, porque eu sei que há muitos cursos que não têm a prática do estágio e que realmente eu sinto que é uma mais-valia para qualquer curso e mesmo uma oportunidade para se ingressar no mundo do trabalho. Não, na minha altura não havia, eu pelo menos na minha faculdade não havia os estágios, mas o meu curso, aliás, e a opção até muito por ter escolhido a Universidade Autónoma de Lisboa, foi por 2 razões ou 3 razões essenciais. A primeira foi por ser em Lisboa, eu queria mesmo ir para Lisboa, porque era e é relativamente perto da cidade onde eu morava, e portanto queria poder vir aos fins de semana e, portanto, queria aquela coisa de estar com os amigos ao fim de semana, etc, Claro. etc. Aliás, quem é que já não teve 18 anos e não sabe o que isto é? Pois, por outro lado, porque este curso em particular, tinha, e nesta universidade em particular, tinha uma componente prática muito grande. Ou seja, nós tínhamos mesmo já naquela altura estúdios de televisão montados para os alunos poderem praticar efetivamente, com câmara, etc. Tudo. Tínhamos estúdio de rádio, tínhamos ateliê de jornalismo escrito, ou seja, era um curso que era efetivamente muito prático, não desfazendo, obviamente, por exemplo, do curso que eu também gostava de ter ingressado, mas esse sim era muito mais teórico, era o curso da Universidade Nova de Lisboa, que esse sim era mais teórico. Eu tenho até algumas pessoas que tiraram o curso na Nova e que não tiveram a componente prática que eu tive, e essa parte é muito importante. Mas, resumindo e baralhando, os 3 primeiros anos, na altura, portanto, pré-Bolonha, portanto, estou a falar de um curso de 4 anos e meio, no meu caso, foi um curso de 3 anos de formação geral, 1 ano de formação específica na área de jornalismo e depois foram mais um semestre para fazer a tese. Portanto, foram 3 anos de formação geral, onde todos estávamos com todos, ou seja, todos aqueles que iriam escolher jornalismo estavam na mesma turma, com aqueles que iriam escolher marketing e com aqueles que iriam escolher relações públicas. Portanto, estávamos todos juntos nesta formação geral. E esses 3 primeiros anos foram sim uns anos um bocadinho mais teóricos, sem dúvida. Não são chatos, mas são importantes. Nós achamos que a teoria é sempre uma coisa muito, muito chata de aprender e temos que ler aqueles livros todos. Mas é verdade que é um bocadinho chato. Tem que começar por algum lado e tem que ter aquelas bases para depois... Mas é essa teoria que acaba por ser a base depois para tu poderes fazer as coisas na prática. E, portanto, como nós já tivemos essa teoria toda, nomeadamente, e eu queria ir para jornalismo e, portanto, já tínhamos muitas noções de
retórica, noções do género jornalísticos que nós haveríamos de ter, ou seja, porque é diferente fazer uma reportagem do que fazer uma notícia, são coisas diferentes, é diferente fazer uma crónica do que ter um artigo de opinião, um editorial é uma coisa, e portanto, ou seja, e uma breve é outra, isto tudo para baralhar um bocadinho, mas, ou seja, é preciso ter essa noção, mas depois é preciso fazer isso na prática, ok? E foi muito interessante porque os ateliês de rádio, os ateliês de televisão, o criar os jingles, o saber como é que um pivô lê um teleponto, o saber como é que se fazia um jornal, como é que se paginava a primeira página e como é que era a última, saber o que é que era uma página par e ímpar, qual a sua importância, ou seja, isso foi tudo muito, muito importante, porque são coisas que se aprendem na faculdade e depois que nós, quando vamos para o mercado de trabalho, ainda que não saibamos tudo, porque não sabemos de todo, mas ter estas bases ajuda muito a sermos não só melhores profissionais, como até melhores colegas, porque não tem mal nenhum não saber, mas se a gente já tiver a base, vamos aprender seguramente melhor. Eu acho que isso faz todo o sentido. Faz todo sentido, sim. Muito bem, então, e agora? Eu sei aqui pelas minhas pesquisas que já tiraste uma pós-graduação. Sim, fiz uma pós-graduação em comunicação, publicidade e marketing, porque eu achava que era preciso complementar o meu curso, ou seja... Pois era isso que eu ia perguntar, se achas que foi um complemento à tua licenciatura? Exatamente, é isso mesmo, ou seja, eu já tinha feito o jornalismo, quer na parte da faculdade, aliás, depois na parte prática, porque quando saí da faculdade fui logo para jornalista, mas depois, quando ingressei na Câmara Municipal, ainda que faça conteúdos, não do ponto de vista jornalístico, porque tive que entregar a minha carteira profissional por razões de incompatibilidade, não é? Porque nós, ao defendermos uma instituição, não estamos a ser imparciais, não estamos a ser objetivos. Bem, há uma série de incompatibilidades que fazem com que nós não possamos ter a carteira profissional de jornalista e estar a fazer aquilo que eu estou a fazer neste momento. Entreguei essa carteira e passei a fazer muito, para além dos conteúdos da Câmara Municipal, passei a fazer também muito marketing territorial. E sentia que necessitava efetivamente de aprender um bocadinho mais sobre, para além daquilo que eu já sabia, para além daquela formação geral que eu já tinha tido, eu achava que precisava de saber mais alguma coisa sobre marketing, sobre comunicação, sobre até publicidade, técnicas e até alguns nomes, porque depois isto tem tudo nomes, não é? Isto, ainda por cima no marketing, os anglicismos, as palavras em inglês são muitas e portanto é preciso saber o que é que isto quer tudo dizer. Então foi muito importante ter tirado a minha primeira formação, obviamente em jornalismo, mas depois fazer esta pós-graduação em marketing, publicidade e comunicação no sentido genérico do termo, depois no sentido mais específico, publicidade, que é diferente do marketing, e portanto foi um complemento e foi muito, muito importante. Aliás, isto está a ser muito importante para aquilo que eu estou a fazer neste momento. Agora. Exatamente. Aliás, até neste momento, só para complementar, estou mesmo a terminar agora um outro cursinho, vamos chamar-lhe assim um cursinho pequenino, que estou a fazer neste momento um curso precisamente de Digital Storytelling, ou seja, estou neste momento a aprofundar os meus conhecimentos de vídeo, mas aplicados precisamente a estas novas gerações. Ou seja, como é que se faz um vídeo de 1 minuto, como é que esse vídeo é aplicado nas redes sociais, qual é a diferença entre um vídeo, por exemplo, para o Facebook ou para o Instagram, que tipo de públicos é que nós podemos atingir, quais são aquilo que se chama em marketing, os ganchos, os hooks, ou seja, a forma como nós agarramos o nosso público e agarramos as pessoas, porque neste momento as coisas são tão rápidas e há tanta informação que, por exemplo, fazer um vídeo, imagina isto, Catarina, as redes sociais contabilizam isto, que é, eles contabilizam quantas pessoas viram, por exemplo, 3 segundos do teu vídeo. 3 segundos. Isto era uma coisa impensável no tempo em que eu estudei, não é? Na altura, nos anos 90, ninguém falava nisto. E, portanto, nós hoje em dia nós temos que ter os ganchos, ou seja, temos que ter a informação quase toda, temos que ter a forma de agarrar o nosso público ao segundo 1, não é lá para o meio, é no primeiro segundo nós temos que agarrar as pessoas. E, portanto, isto é um desafio.
E, aliás, a comunicação toda no seu geral É. é um desafio constante, porque todos os dias estão a aprender, estão a aparecer novas plataformas, estão a aparecer novas formas de comunicar e estão a aparecer novos públicos. Tu já és de um público, mas provavelmente as pessoas mais novas que virão a seguir a ti já vão pensar de forma diferente. E nós, que estamos, de alguma forma, a comandar um bocadinho este mundo da comunicação e a criar conteúdos, temos que estar sempre, sempre, sempre adaptados a quem vem aí. Ou seja, nós na comunicação temos que estar quase Sim, sempre em dois passos à constante, frente. exatamente, em constante adaptação. E também é uma área, isto é um mundo aberto. Ainda em relação à pós-graduação e mesmo, ou seja, ao curso em si, achaste, pronto, vou-te fazer um bocadinho a pergunta que fiz na licenciatura, achaste que era um curso assim mais prático, mais teórico, as disciplinas, pronto, que tiveste. A pós-graduação foi um misto, ou seja, havia algo. Para já teve uma coisa muito boa, é uma pós-graduação internacional, foi internacional. Ou seja, eu tive professores cujas aulas eram dadas em inglês. E tinha sido a primeira vez que isso me tinha acontecido, e ainda bem que eu sabia inglês, porque houve lá colegas que sabiam um bocadinho menos de inglês e que, de facto, foi uma menos-valia para eles. Portanto, aconselho todos a não porem de parte o inglês. O inglês é, sem dúvida, essencial, não para que nós nos possamos, eu vou utilizar aqui esta expressão, não é para a gente se armar ao pingarelho e dizer palavras todas, é cool, ou isto ou aquilo, ou aquilo. Não, é importante porque o inglês é cada vez mais a língua do trabalho. Ou seja, é uma língua onde toda a gente de diversos países usa para trabalhar. E isso é essencial. Portanto, isto tudo para dizer que a pós-graduação foi muito importante nesse sentido, ou seja, tive aulas em inglês, o que me permitiu também, de alguma forma, aprender um bocadinho mais, com professores de diversas universidades. Depois, houve disciplinas em que foram mais práticas e outras menos práticas, mas as mais práticas nunca foram em contexto de redação ou em contexto de agência. Nós fazíamos simulações durante as aulas, nomeadamente nas aulas, por exemplo, de publicidade, fazíamos simulações de campanhas, fazíamos análise de campanhas, até mesmo em marketing também fazíamos muitas simulações. Teve essa, não diria lacuna, porque não é uma lacuna, porque eu preferia ter trabalhado ou ter feito, se calhar, o tal estágio, se quiseres, ter tido o contexto de trabalho propriamente dito. Não tivemos contexto de trabalho, mas tivemos contexto, se quiseres, de laboratório, o que, não sendo a mesma coisa que o trabalho, ajuda muito mais porque não é só um curso teórico. Ou seja, não é só aquela coisa do isto, segundo o livro, é assim. Não, nós em laboratório fizemos como se devia ser feito. Não fomos para o terreno, não tivemos na agência ou não tivemos no escritório a fazer uma campanha, etc, etc. Agora, que foi um misto de teoria com prática e destaco esta componente internacional, acho que foi muito importante, sim. Era mesmo aí que eu queria chegar. Agora, a próxima pergunta que eu te queria fazer era locais ou áreas onde tu, pronto, um profissional da tua área pode trabalhar. A comunicação é muito vasta, de facto é muito vasta. Eu, no meu caso, comecei por jornalismo, onde fui jornalista durante alguns anos e agora tenho feito esta lógica mais da coordenação do gabinete como diretor de comunicação e, portanto, abranjo não só a área da produção de conteúdos, e os conteúdos falas em press releases, ou seja, notas de imprensa para mandar para a comunicação social, os conteúdos que se põem nos sites, os conteúdos que são colocados nas redes sociais, o tipo de textos mais curtos ou menos curtos que são feitos, o tipo de promoção que um texto pode ser ou pode não ser. Portanto, nesta componente, a produção dos conteúdos é muito vasta neste momento. Depois tens a componente de vídeo e de fotografia, porque hoje em dia, principalmente, o texto por si não vale só, ou seja, é preciso sempre vir acompanhado de uma fotografia ou de uma imagem. Aliás, eu costumo dizer que estas novas gerações, e nós próprios também já é uma geração muito gráfica. Nós não basta só o livro, o livro e o texto acaba por ser, não é um complemento, é importante, faz parte da mensagem, mas a mensagem é sempre complementada por uma fotografia ou por um vídeo. E neste momento o casamento entre estas duas coisas é essencial do ponto de vista até das gerações. Uma fotografia sem legenda pode valer por si, mas normalmente todas as fotografias, já reparaste que todos os memes que aparecem nas redes sociais são uma fotografia com uma legenda qualquer. São muito poucas as fotografias que são só fotografias. Exato. Ou como são muito pouco atrativos também os textos que são só texto. Não é? Exato. Portanto, são as duas coisas e, portanto, cada vez mais esta especialidade é importante. Aliás,
Eu costumo dizer isto, aliás, no outro dia até debatia isto com os colegas num colóquio onde estava presente, que é a especialidade do contar histórias de forma curta. Cada vez mais as marcas, sejam elas quais forem, sejam marcas comerciais ou sejam marcas institucionais, como por exemplo uma Câmara Municipal, e por causa das novas gerações e por causa também da forma como a comunicação é posta a circular e a forma como as pessoas recebem essa informação, as pessoas cada vez mais vão ser pagas, estes profissionais como eu, cada vez mais vão ser pagos a peso de ouro para contarem aquilo que eu chamo os nanocontos. Ou seja, nós com 144 caracteres, que são os caracteres, nós temos que contar uma história com princípio, meio e fim. Ou seja, a partir do momento em que nós temos que, voltando atrás na nossa conversa, voltando àquela história que eu falava há pouco dos vídeos, em que temos que agarrar as pessoas logo nos primeiros segundos, os conteúdos são também isso. Ou seja, nós temos que contar as coisas de forma tão simples, mas ao mesmo tempo de forma tão atraente, para que quem está do outro lado possa ou ler, ou seguir, ou comprar, ou ir ver, ou o que seja, porque se aparece no ecrã ver mais, já ninguém vê. E se eu não conseguir cativar na primeira palavra ou na segunda palavra e com aquela imagem, também já não vou conseguir. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada vez mais nós vamos ter que ser especializados em contar muito com pouco. E isso é tão difícil, tão difícil, tão difícil, e cada vez é mais difícil, porque cada vez mais à medida que nós vamos envelhecendo, eu pelo menos falo por mim, eu acho que as coisas devem ser explicadas e que a gente tem que contar isto e contar aquilo. É ao contrário. Nós, quanto menos dissermos e quanto mais assertivos, utilizando aqui esta expressão, quanto mais assertivos nós formos, quanto mais objetivos, retos, mas criativos ao mesmo tempo, melhor, para poder cativar do outro lado. E deixa-me dizer-te uma coisa, Catarina, vai ser o futuro. O futuro da comunicação vai ser contar muito com muito pouco. Olha, muito bem. Uma curiosidade aqui que nós queríamos pegar aqui um bocadinho por ti, assim, brevemente, e que tu nos explicasses e contasses. Ou seja, tu já mencionaste aqui durante a nossa conversa que mal acabaste a tua licenciatura, direcionaste ali para a parte do jornalismo. Também sei que trabalhaste em alguns jornais, não sei se bem se é assim que se chama, e queria que contasses assim brevemente a tua experiência, pronto, num deles, como é que foi, como é que te sentiste, a tua adaptação, pronto, né, visto que foi a tua primeira... Eu como tive a sorte de, como eu contei no início da nossa conversa, como tive a sorte, quando fui para o tal curso no 10º ano de jornalismo e turismo, também ter feito logo um bocadinho de rádio, eu já tinha um bocadinho a noção de como é que funcionava uma redação, não é? Ou seja, como é que funcionava o gabinete onde as pessoas se sentam para escrever conteúdos, naquele caso para a rádio, para depois para serem publicados ou para serem emitidos, pronto. Portanto, já tinha um bocadinho a noção. E também tinha tido essa noção, como também já expliquei no último ano de faculdade, como foi um curso muito prático, na prática, perceber como é que uma redação funciona, seja uma redação de rádio, que é diferente de uma redação de televisão, que é diferente de uma redação de jornal, pronto. Sendo que agora todas estas redações, a de rádio, a de televisão e a do jornal, estão unidas por uma redação comum, que é a redação da internet. Porque no meu tempo isso não havia. E agora, já reparaste que todas as rádios, para além de rádio, são também um jornal de internet. A televisão, para além de televisão, também tem o site da internet com conteúdos informativos. E os jornais também exatamente a mesma coisa. E, portanto, hoje em dia as coisas são um bocadinho mais, digamos, misturadas. Mas no meu tempo não eram. Portanto, era diferente fazer jornalismo na rádio do que fazer jornalismo na televisão e muito diferente também de fazer jornalismo na imprensa. Eu comecei logo pela imprensa, quando saí da faculdade, portanto já não fazia rádio na altura, fazia só imprensa, e portanto estava um bocadinho familiarizado com aquilo. Pronto, mas nós temos que nos habituar ao estatuto editorial das coisas, temos que nos habituar também ao formato gráfico do jornal, porque uma coisa é escrever um texto com X caracteres, outra coisa é escreveres esse texto, mas precisas de pôr uma fotografia maior e precisa de ter um espaço mais acolhi, mais acolá, e portanto essa adaptação acabou por ser um bocadinho mais demorada do que aquilo que eu queria. Portanto, em vez de demorar se calhar uma semana, demorei um mês, digamos, a adaptar-me a estes pequenos detalhes do que propriamente a trabalhar na redação. Agora, para quem queria andar na rua constantemente, como eu queria, a conversar com pessoas, a descobrir coisas como eu queria, a estudar primeiro para perguntar depois, para depois misturar aquilo tudo e sair um texto,
Minha cara Catarina, correu muito bem, foi uma escola de vida. Gostei muito, muito, muito. Comecei por fazer muito mais aquilo. Pronto, só para as pessoas perceberem, os jornais, as redações estão divididas, por norma, em aquilo que se chama editorias, ou seja, há jornalistas que só fazem desporto, há jornalistas que só fazem sociedade, há jornalistas que só fazem cultura, há jornalistas que só fazem política e assim sucessivamente. Eu comecei por fazer essencialmente sociedade, fazia muito aquilo que também se chama o vox pop, que era falar com as pessoas e perguntar a opinião das pessoas sobre um determinado assunto, ou assunto A ou assunto B. Depois comecei a fazer também política, fiz política durante algum tempo, também cheguei a fazer crimes, também andei um bocadinho aí a ver, já vi muita gente em estados menos interessantes, vamos chamar assim, mas enquanto escola de vida e perceber que há um mundo tão diferente das nossas bolhas aí fora, não há, é impressionante como a gente, hoje fala-se muito da bolha por causa da história da pandemia, mas nós sempre tivemos as nossas pequenas bolhas. E quando somos jornalistas e andamos na rua a falar com as pessoas que estão noutras bolhas, é que nos apercebemos o quão sortudos nós somos, ou também o contrário, não é? Há vidas muito melhores que as nossas, não é? Pronto. Mas só para percebermos que de facto é uma escola de vida. E pronto, e ainda por cima não é sempre a mesma coisa, todos os dias. Claro, É uma constante adaptação e uma coisa super diferente. Tenho muita pena de não fazer mais rua neste momento. E agora aqui quase para terminar, aqui a penúltima pergunta, como é que tu achas que deve ser o perfil, como é que tu achas que deve ser o teu perfil a trabalhares com o público? É muito fácil responder, porque isso é o que eu defendo desde sempre e cada vez mais isto é uma constante para não ser um imperativo, que é, isto resume-se a duas palavras, que é ser genuíno e teres confiança. Quando nós fazemos um trabalho e que é genuíno, que não é ensaiado, ou seja, as pessoas não falam porque a voz está toda colocada e fazem aquelas coisas. Não, tu falas normalmente, não é? E quando tu és genuíno, acredita, Catarina, e todos aqueles que nos estão a ouvir, é meio caminho andado para que as pessoas possam, de alguma forma, agarrar-se um bocadinho ao teu conteúdo. E até a ti própria, enquanto pessoa, não é? Isto por um lado. E depois é a confiança. Confiança é essencial. As pessoas têm que acreditar, têm que confiar naquilo que estás a dizer. Se tu, por algum motivo, não és genuíno e ainda por cima és mentiroso, vamos chamar-lhe assim para facilitar um bocadinho aqui a nossa conversa, sendo que confiança é um bocadinho diferente de mentira, mas pronto. Vamos pôr aqui isto no mesmo saco para ser mais fácil da gente perceber o que eu quero dizer. Quanto as pessoas não são genuínas por um lado e por outro lado mentem ou não são confiáveis, a sua mensagem será sempre deturpada e as pessoas nunca vão confiar nela. E ganhar a confiança é uma coisa que demora tanto tempo, mas perder essa confiança é uma coisa que se perde num segundo. E, portanto, aquilo que eu aconselho sempre, independentemente das técnicas que nós possamos utilizar em comunicação, seja na fotografia, seja no vídeo, seja na internet, seja no jornalismo, seja o que a gente colocar em comum, seja o que for, desde que seja genuíno e desde que seja confiável, tenho a certeza absoluta que vamos sempre chegar... A ter sorte. Não é ter sorte, é chegar a bom porto. Mas sim, e trabalho. Mas percebeste o meu... Mas a ideia da sorte... Triunfar, percebes? Era mais por aí. Mas sim, mas sem dúvida, aliás, obviamente a gente depois pode extrapolar isto da confiança e do ser genuíno para todas as áreas da vida. Mas em comunicação, quando nós estamos a falar de conteúdos e quando estamos a falar de ensinar coisas às pessoas ou de lhes dar informações, temos que ser genuínos e temos que ser confiáveis, sem dúvida. É por esse caminho. E agora, para terminar, a última pergunta, que tem aqui a ver um bocadinho para o público do nosso podcast. Se um jovem fosse ter contigo e dissesse que queria seguir esta área da comunicação, do jornalismo, este mundo grande que nós tivemos aqui a falar durante esta meia hora, o que é que tu dizias? Que conselho é que tu davas? Para já, a primeira coisa é ser curioso. És curioso ou curiosa, sim ou não? Pronto, porque é importante ser curioso, é importante querer aprender. É importante ser humilde o suficiente para se poder perceber que não sabemos tudo e que estamos sempre a aprender. Sempre a aprender. E é também importante ter alguma atitude, aqui ao contrário, se quiseres até a atitude contrária à humildade, que é esta atitude também de ser, não diria impositivo, mas de ter presença. É importante ter presença quando se comunica, não é? Ou seja, para além daquela humildade que eu falava há pouco,
para além do ser genuíno, para além da verdade que tem de estar sempre presente ou da confiança que tem de estar sempre presente, eu acho que é preciso também alguma questão de presença. Não podes ser envergonhado, não podes ser acabrunhado, não podes estar dentro do teu próprio capote. Tens que estar cá para fora, tens que dar o corpo às balas, mesmo quando se erra, porque isto de comunicação é sempre tentativa e erro, porque o mundo está sempre a evoluir, o mundo está sempre a evoluir. Agora, essencial ser curioso e essencialmente, e agora nesta questão das redes sociais, principalmente, é ter muito cuidado com aquilo que é falso, porque hoje em dia é tão fácil a gente criar uma mentira e cair nessa mentira que a desconfiança, mas aqui a desconfiança num sentido, não no sentido negativo do termo, mas num sentido positivo, ou seja, do ir verificar se aquilo que existe, se é mesmo verdade, é uma questão que é essencial também. Portanto, meus caros jovens, se querem seguir esta área da comunicação, seja ela mais na área das redes sociais, do vídeo, da fotografia, dos conteúdos, seja no que for, não se esqueçam, temos que ser confiáveis, temos acima de tudo que saber aquilo que a gente quer por um lado e saber aquilo que a gente está a transmitir com confiança. E pronto, e nunca acreditar muito naquilo que nos dizem, ir checar, ir verificar. Sempre primeiro. Pronto, olha, David, acabou. Obrigada pela tua disponibilidade. Foi uma conversa muito interessante. E a quem nos está a ouvir, temos encontro marcado no próximo episódio. Fiquem desse lado.